E aí, pessoas, depois de um dia corrido, trabalho, casa, trabalho voluntário, agora eu tô em casa, bora cozinhar? Então, cozinhe com a Lu. E aí, pessoas, bora cozinhar? Cozinhe com a Lu. Bom, gente, aqui, como vocês já sabem, eu não cozinho. Aqui ou eu cozinho com azeite, dependendo de algumas coisas eu coloco manteiga, né? Não é tudo que eu coloco. E eu resolvi fazer, eu tava ali com uns filés de frango. Aí eu falei, ai, de novo, filé, de novo eu vou pegar, vou grelhar uns filés, porque... eu falo bem pouco sobre questão de saúde, mas eu falo mais sobre vantagem que as coisas trazem. Mas algumas coisas eu não posso comer por uma questão de saúde, né? Nem mesmo muita carne vermelha eu posso comer por uma questão de saúde. E aí eu falei, de novo eu vou grelhar frango, de novo eu vou empanar. Empanar eu já não empano muito exatamente por conta da fritura. Aí, gente, vamos fazer o bom e velho frango xadrez, né? E aí eu tô aqui aquecendo bem, né, a banha, porque você que tem tireoide, comente aqui. Quem tem tireoide, cada dia tá de um jeito, cada hora tá de um jeito. Às vezes ela bagunça toda, aí sobe o colesterol, sobe diabetes, é uma bagunça. Ah, mas e a banha não te dá problema? Não. Talvez a massa, o açúcar, coisas doces que eu faço aqui, eu faço mais para os outros do que para mim mesma, entendeu? E, então a banha, ela não me dá problema, então eu, de boa, tranquilo aqui, fazer banha, tá certo? O óleo, gente, frango xadrez, né? Eu tenho aqui um mise en place bem pouco, não tô com todos os ingredientes aqui ainda, porque eu vou colocar depois, né? Temos aqui... Por que xadrez? Qual é a origem do xadrez? A cor, né, gente? Amarelo, verde e vermelho. Confesso pra vocês que eu prefiro muito mais o verde e o amarelo, mas eu quis colocar o verde exatamente pra trazer aí uma cor bonita pra vocês, tá certo? Aí, a cebola roxa, que tá ali. O cheiro verde, óbvio que eu não vou pôr tudo, que tá ali. O amendoim, que também tá ali. O alho, que também tá ali picadinho. E aqui, finalmente, o frango. Como eu limpei esse frango, tudo bonitinho. Deixa eu ver se ele não vai, né? Porque às vezes pode ficar ruim pra tirar. Pronto. Coloquei tudo. Por quê? Devemos manter o fogo alto, não podemos ficar mexendo muito. Eu acho que eu pus até um pouco a mais, né? Deveria ser menos. Por quê? Porque quando você coloca muito, ele vai juntar água, tá? Então o certo é você colocar menos para que ele fique tostadinho e venha soltar aquela crostinha que o frango frito vai soltar, certo? Eu vou colocar os temperos sim por último, mas eu vou colocar um pouquinho de sal. Frango xadrez, eis a questão. Eu ia fazer sem shoyu, gente, eu até pedi pro meu marido comprar. Por quê? Quando eu compro shoyu, tô colocando aqui o sal. É a gosto, tá, gente? Porque vai shoyu é salgado. Depois eu vou acertar o sal. Mas, o que acontece? Eu não posso comer shoyu comum. Eu acho que faz mais ou menos uns 5 anos que eu não consumo shoyu comum. O meu shoyu, ele é orgânico, mas eu moro aqui em São Paulo, eu só acho ele lá na Galvão Bueno. Ele é bem natural mesmo, então é o único que eu posso consumir sem medo de ser feliz. Mas eu não quis fazer uma receita sem shoyu pra vocês. Minha gente, às vezes você pode falar assim, mas se não colocar não é um frango xadrez, mas é o que você pode comer.
né? Vamos deixar o frango fritar bonitinho. Depois eu volto aqui e dou continuidade à receita, ok? E vamos lá, gente. Então aqui, ó, tá vendo? O frango, ele tá naquele ponto que ele tá dourando os ladinhos dele. Nós não vamos comer aqui um frango frito, ele vai ser cozido, né? Depois. E então ele já tá no ponto. Vou desligar aqui, ele não tem mais água, ó, tá vendo? Formou a crostinha que eu preciso. E aqui eu tô fazendo um arrozinho branco também pra acompanhar. Nada demais, eu tô fritando bem ele aqui no alho, né? Quem puder, gente, evita, né? Panela de alumínio. Lá no sítio eu tenho, né? Mas aqui eu uso mais essa, né? E é bom, o alumínio ele não faz muito bem pra saúde, não. Mas, quem não puder, tome cuidado. Compre uma colher assim, ó. Que pelo menos não tira tanto o alumínio da panela, tá certo? E aí, agora eu vou colocar aqui o arroz pra cozinhar. E o frango, né? Agora eu vou colocar aqui o alho e a cebola, né? Tem gente que não põe alho, que não gosta, mas eu gosto muito de alho. Vou colocar água aqui pra cozer o arroz e vou seguir aqui, tá certo? Muito bem. Aí aqui, ó, eu vou colocar o alho pra temperar. Vou colocar um pouquinho de azeite. Como eu disse, eu uso a... Como que diz? Eu uso a banha, mas eu gosto de fazer essa misturinha. Às vezes eu uso azeite com manteiga e às vezes eu uso o alho. Aqui eu pus o fogo alto para ele não ficar soltando água, que eu queria ele bem cozido, né? Aí essa crostinha que nós temos aqui agora, eu vou colocar a cebola roxa, tá certo? Então vamos colocar aqui a cebola roxa, tá? Aí eu vou mexer mais um pouco. Tem gente que reserva do lado pra depois e vai colocando, aproveita só a crostinha, frita tudo as coisas e depois volta o frango aqui pra dentro de novo, né? Porque daí ele vai cozer aqui por algum tempo, alguns minutos. Aí vai depender do gosto de cada um. A cebola vai fazer ele soltar essa crostinha aqui, ó. Por isso que eu falo que é importante quando é uma panela que não seja de alumínio, aí não fica tão ruim consumir isso aqui, essa crostinha, certo? Ó, tá vendo que ela já tá, ela vai soltando. Só que a cebola não vai ser lembrando, galera, que o frango xadrez, ele é de origem chinesa. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é gengibre, tá? Então, eu coloquei aqui. Esse frango, ele é bem rápido. Tô mostrando aqui em tempo lento pra vocês entenderem. Pode ver que tá bem sequinho. O ideal dele é sempre cebola vermelha. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele descolou toda a crostinha. Aqui tem água fervente que eu vou colocar, tá? E aí, eu vou colocar o gengibre aqui. Eu coloquei alho, nem todo mundo coloca alho, mas eu gosto. Tem gente que tempera o frango antes, tem gente que tempera o frango com maisena antes. Tem gente que tempera o frango com sal antes. Vocês veem que eu coloquei o sal, piquei um pouquinho de sal. Coloquei o alho depois que ele já tinha feito aquele pré-cozimento em fogo alto, para ele não ficar cheio d'água e não ficar murcho. Aí na sequência eu coloquei a cebola, para a cebola poder tirar essa crostinha aqui, tá vendo? Já falei para vocês, né, que o xadrez vem da cor dos pimentões. Tem gente que não pode comer o pimentão verde, coloca só o vermelho, tá tudo bem, e o amarelo. Eu coloquei os três. Houve uma época que eu não podia, então hoje tudo bem, eu coloco os três. Tá bem bonito, tá vendo? E aí tá lindo aqui. Agora eu vou mexer mais um pouco para que ele se misture. Aí, quanto que você colocou de frango? Gente, depende do tamanho da tua família, né? Você pode colocar 1 quilo, você pode colocar meio quilo. Para esse daqui, eu coloquei aproximadamente meio quilo, 3 pimentões pequenos, vermelho, amarelo. Na verdade, não foi 3 pimentões pequenos.
Eu vou calcular como 3 pimentões pequenos, porque na verdade eu fiz também um pesto de berinjela, que eu vou acompanhar com arroz branco, tá vendo que tá ali prontinho, o pesto de berinjela, que fica uma delícia, e esse frango xadrez. É rápido e sai daquela mesmice do dia a dia, como eu falei pra vocês, tá certo? Agora eu vou misturar bem aqui, tá vendo que aí o próprio água do pimentão tá fazendo aqui o cozimento, né, desse frango. Aí eu coloquei o gengibre. O certo, gente, é fazer com óleo de amendoim e amendoim não, desculpa, gergelim, e ainda acrescentar um pouco de gergelim. Mas vocês sabem que esses países orientais, eles misturam muito a gengibre, o gergelim, alguns tipos de castanha à comida, o que fica muito gostoso. Eu já morei com a família árabe, acho que mais de 2 anos, então assim, eles misturam muito essas coisas e fica uma delícia, né? Comida árabe é top, é tudo de bom. Qualquer dia eu vou fazer alguma coisa árabe aqui pra vocês, tá bom? E olha só, que bonito que tá ficando o nosso frango, tá vendo? Eu ainda não coloquei o molho. Como eu comecei no início do vídeo, meu marido chegou, trouxe pra mim. Eu vou colocar aquele Sakura, que é o menos... que tem, ele tem o corante 3, né? Que é o menos prejudicial, mas o que eu uso é totalmente orgânico. E torcer para que não aconteça nada, né, gente? Porque para quem tem alguns probleminhas de estômago, essas coisas, tem que evitar, tá? Então ele tá muito bonito, muito cheiroso, tá bom? Agora eu vou colocar aqui o shoyu. Eu vou colocar aproximadamente meia xícara de chá de shoyu com maisena. Espera só um pouquinho que eu já mostro pra vocês. Sei que a galera dá umas broncas aqui, às vezes, porque eu não coloco, às vezes nem toda receita minha tem descrição, mas eu já explico muito bem, exatamente para ficar claro. Como, por exemplo, quantos pimentões? Eu coloquei as 3 cores, mas os pimentões eram grandes, eu fiz aqui bastante para o pesto de berinjela e ao mesmo tempo eu coloquei uma quantidade que eu queria aqui, eu digo a gosto. E no caso aqui, por ser de origem chinesa, eles não usam coentro, eles usam cebolinha ou salsa. Eu uso coentro, tá certo? Coloquei aproximadamente meio quilo de filé de frango. Coloquei cebola vermelha, tem gente que pode gostar da branca, não gosta da vermelha. Tem gente que não coloca alho, eu coloquei alho, entendeu? O certo aqui, para ficar bem no clima asiático, vamos colocar óleo de gergelim. Eu coloquei banha, depois eu coloquei azeite para fritar o alho. Entendeu? Algumas coisinhas você muda e, gente, fica uma delícia. Agora eu vou acrescentar, ó, aqui que é importante você saber, ó. Tá vendo? Aproximadamente meia xícara de shoyu com uma colher de sopa mal cheia de maisena. Pra quê? Mas você tá botando maisena assim... Olha que lindo, olha que brilho, olha que delícia. Nossa, chegou da água na boca. Com aquele arrozinho quente que tá ali e o pesto de berinjela que eu fiz, sinceramente, não vejo a hora. Vai ficar muito delicioso. Agora eu coloquei água fervente aqui do lado, apaguei o fogo porque ela já tava fervendo, derramando tudo em cima do fogão. Aí eu vou colocar um pouquinho só de água fervente aqui. Vou tampar ele para ele dar uma cozidinha melhor, tá vendo, ó? Aproximadamente uma xícara, meia xícara que eu coloquei aqui, porque ele já tá bem fritinho, ele tá lavado. Esse frango, todo frango que eu preparo, gente, eu procuro colocar... Aí você, eu quero mais al dente, não coloca tanta água. Eu quero menos, eu quero mais cozidinho, coloca mais água. Você tá vendo que lindo que ficou? Olha isso aqui, olha. Olha que delícia. Olha só. Peço desculpa aí da qualidade da imagem, gente, porque eu acho que, não sei o que aconteceu, eu acho que a minha película não tá legal. Eu vou mandar pro técnico trocar e ver o que aconteceu, que a imagem tá um pouco ruim. E sim, eu faço tudo com o celular, tá? Eu vou finalizar ele como? Eu vou finalizar ele com salsa, coentro e cebolinha, tá certo? Que tá ali, ó. E no final eu vou colocar amendoim. Eu torrei esse amendoim. Uma coisa que eu fiz questão
eu guardei aqui no forno pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? As cascas do amendoim. Eu não gosto de comprar amendoim torrado. E se vocês me permitem, eu queria dar uma dica pra vocês. Evitem comprar amendoim torrado, gente. Porque o amendoim torrado, às vezes as indústrias pode colocar a semente do amendoim estragada. E o fungo do amendoim, ele pode te causar um problema muito sério de estômago, tá certo? E além de te causar um problema bem sério de estômago, ele pode até matar. É muito sério. Pode pesquisar que eu não tô falando bobagem, tá? Porque antes de passar qualquer coisa por aqui, sabendo que um vídeo meu pode não atingir muita gente, mas também pode atingir o mundo inteiro. A partir do momento que você tá aqui, não é mundo de ninguém, é de todo mundo. Então, tomem cuidado com o problema que um fungo de um amendoim pode causar. Então, procura fazer assim, né? Procura comprar ele, olhar bem direitinho na hora que você for colocar pra assar. Depois você coloca na assadeira do jeitinho que eu fiz, coloca no forno. Depois é só esfregar assim, ó, que daí ele solta tudo, como vocês viram ali. E ele tá ali. Ele não tá aberto, tá, gente? Só pra falar pra vocês. Vocês querem ver, ó? Não tá aberto, não. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele tá com filme, ó. Ele tá com filme aqui em cima, tá vendo, ó? Tá com filme. Porque pra ele permanecer crocante. Então, enquanto eu tô aqui falando com vocês, olha, meu frango tá maravilhoso. Olha, por isso que eu não quis fazer sem o shoyu, gente. Porque eu acho que vocês merecem que eu mostre como é. Eu, por mim, pra eu me alimentar, eu faria assim. Porque eu uso o meu shoyu que eu falei pra vocês. Um dia eu vou mostrar pra vocês qual que é o orgânico. Mas, quem não tem cão, caça com gato. Eu tinha óleo de gergelim? Não. Eu tinha gergelim? Não. Na maioria das vezes eu tô sempre mexendo ali nos meus vidros, que é tudo natural. Sempre tem, mas não tinha hoje. Então vai ficar sem gergelim, mas não vou deixar de colocar o amendoim. Olha, eu vou experimentar, tá? Pra falar pra vocês se ficou bom de sal, como que tá. Então vamos lá, vamos ver como é que tá. Aqui, ó. Tomem cuidado se vocês for fazer isso numa panela de cerâmica de vocês. Eu queria um pedaço pequeno, gente. Eu não gosto de pegar esse pedação. Pra evitar de ralar a panela, tá? O garfo está limpo, por isso que eu coloquei dentro. Eu vou experimentar. E aí, óbvio que eu não vou retornar ele aqui, né, gente? Nossa, tô aguando aqui, juro. Tô com vontade de comer isso aqui. A picância da gengibre ficou top. Vocês não têm noção. E ó, alho e cebola. E, gente, tá perfeito. Muito, muito gostoso. Vocês estão vendo? É só eu e meu esposo. Então, adianta eu fazer aqui um panelaço. Tá ótimo. Isso aqui a gente come, se brincar, em 6 vezes. Acho que dá 6 porções aqui pra gente. A gente não come tudo isso de uma vez. Agora eu vou finalizar, sim, com coentro, cebola. Minha mão está limpa. Olha aqui, tudo bem que eu uso a outra mão pra quem não gosta, tá, gente, de coentro, coloca cebola. Tem gente que não gosta de cebola. Engraçado que a maioria das pessoas gosta de cebolinha e às vezes não gosta nem de salsa nem de coentro. Mas aí já fica a critério de cada um. Os asiáticos que me desculpem. Sei que eles usam mais a salsa, mas ó, lembre-se, o coentro é um excelente antioxidante. Aqui em casa a gente não vive sem coentro. Olha que receita linda, top, maravilhosa. E aí eu vou tentar colocar aqui pra vocês o amendoim também. Vamos lá. Ah, eu vou ver se eu consigo fazer uma torta com esse amendoim, tá? É só um pouquinho. Olha só. Agora eu vou desligar e vou colocar o amendoim. Olha, não façam sem o gengibre, gente. Aí o amendoim vai permanecer crocante. Uma delícia. Agora, fala a verdade. É rápido, gente. Se você quiser, por exemplo, ontem eu lavei esse peito de frango. Eu passei água um pouquinho quente, assim, rapidamente. Passei vinagre, passei limão. Deixei ele picadinho e prontinho ali. Por isso que vocês viram que eu peguei e já despejei aqui dentro. Olha que delícia. Ó. Agora eu vou fazer aqui um pratinho
e vou mostrar pra vocês. Muito gostoso, ficou top. A imagem talvez não tá pegando tão bem, primeiro por causa da fumaça, segundo que eu falei pra vocês, né? Não sei porque esse celular é novinho, mas a imagem dele, os vídeos dele tá saindo um pouquinho mais opacos. Mas eu vou resolver isso, tá bom? Então, olha, ficou top. E o cheiro, vocês não têm noção. Obrigada por você que me acompanhou até aqui. Grande beijo. Não esquece de compartilhar, curtir e até o próximo vídeo.